A mais um texto sobre autodoação e desta forma a gente vai caminhando ainda até o próximo domingo, no último domingo de dezembro, quando a gente encerra esta série de reflexões. Hoje eu quero falar sobre, na minha opinião, um dos maiores padrões de obediência, nesse sentido de querermos refletir sobre a resposta que damos à autodoação, a obediência como resposta da autodoação. Eu acredito que um dos padrões mais relevantes de obediência e de autodoação que nós temos no Evangelho é a figura da mãe de Jesus, é a figura de Maria. E eu quero ler com vocês o verso 38 do capítulo 1 de Lucas, depois que o anjo faz a visitação a Maria e a informa de que ela será mãe do Salvador. Você foi agraciada por Deus, você vai ficar grávida e dará luz a um filho, lhe porá o nome de Jesus. E ela pergunta: como acontecerá isso se sou virgem? Aí o anjo responde que o Espírito Santo virá sobre você. E lá no verso 38, nenhuma dessas palavras do verso 38 se perde. Está escrito assim: respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. A gente sabe que pouco a gente fala de Maria no ambiente evangélico. E de certa forma a gente também entende que os evangélicos falam um pouco de Maria, talvez como uma reação de defesa à ênfase que o âmbito católico dá a Maria. E no âmbito católico, a gente entende que a ênfase dada a Maria tem várias causas. Desde a necessidade que o catolicismo na sua formação teve de tentar buscar identificação com as religiões diversas, das quais as pessoas vinham para a igreja, para a fé cristã, e numa dessas identificações a figura de Maria acabou se tornando uma espécie de representante, de substituta da figura das grandes deusas do paganismo, como a deusa de Éfeso, por exemplo. Quando a gente lê a carta ao livro de Atos, na passagem de Paulo por Éfeso, lá está a deusa Diana, que era muito popular e muito venerada. E desde a compreensão que temos que houve uma certa adaptação da representatividade da deusa Diana para o ideário de fé dos cristãos, numa tentativa de absorvê-los, de atraí-los e de integrá-los, até o fato de que a ênfase dada a Maria vem do fato de a teologia ter masculinizado demais a imagem de Deus. Nós sabemos que Deus não é nem masculino nem feminino. Nós sabemos que Deus não tem sexo. Deus não é nem ele e nem ela. Deus é espírito. E a maneira de identificarmos Deus com ele, com o Pai, obviamente nós sabemos que vem da cultura patriarcal, da cultura bíblica patriarcal. Mas o excesso da masculinização de Deus trouxe uma certa carência de algo que fosse um pouco mais terno, um pouco mais materno, um pouco mais doce. E com o correr dos tempos, a figura de Maria no âmbito católico foi assumindo o lugar para corresponder a essa necessidade de algo mais materno, de algo mais terno, de algo mais doce, que a figura do Senhor dos Exércitos, que a figura do Deus justo, que a figura do Deus que julga, a figura do Pai Todo-Poderoso, muitas vezes não representava.
Então, com o correr do tempo, essa face materna de Maria foi se tornando uma espécie de face materna de Deus. E daí porque a devoção e a ênfase a Maria se desenvolveu tanto, muito especialmente durante o período medieval, durante a Idade Média. Nós, talvez por uma reação de evitarmos essa ênfase demasiada, por entendermos que ela talvez possa se mesclar com uma adoração indevida, nós seguimos um outro lado. Enquanto se fala demais de Maria, de um lado, de outro lado se cala demais, se aquieta demais sobre Maria. Vocês sabem, pelo menos aqueles que convivem comigo mais proximamente, sabem disso, tenho um trânsito muito bom com a representação católica do cristianismo, sempre tive, talvez por causa da minha criação, uma parte da minha família muito católica e uma parte da minha família muito evangélica. E esse encontro do muito católico com o muito evangélico me facilitou muito uma certa passagem entre os dois ambientes. Também talvez porque eu fui educado, toda a minha educação fundamental foi num colégio de freiras. E lá eu convivi com todos os costumes católicos. E confesso a vocês que o fato de eu ter desde pequeno convivido com freiras, até hoje, quando eu vejo uma freira, eu sinto uma certa emoção, sabe? E me sinto muito enternecido com a imagem de uma freira. Sempre meu primeiro momento é começar uma conversa e me mostrar bastante caloroso, e tenho nessas freiras todas uma espécie de representação maternais da minha infância. Então, talvez por tudo isso, eu tenho um trânsito muito bom para dialogar sobre uma série de coisas nesses encontros de evangélicos e católicos. Mas uma coisa que eu faço sem nenhum problema é dar a ênfase devida a Maria. Isto é, eu acho que Maria ocupa, sim, um lugar especial na narrativa dos evangelhos. E ocupa por vários motivos. Em primeiro lugar, porque ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, para gerar Jesus. Isto já a distinguiu de uma série de outras mães. E já deu a ela, obviamente, um lugar bastante destacado. Ela foi a mãe de Jesus. Ela deu à luz a Jesus. Ela educou Jesus. E teve uma participação muito especial na vida dele. Especialmente se nós nos lembrarmos que Jesus ficou sem seu pai logo no início da adolescência, né? A última vez que José aparece nos evangelhos é quando Jesus é levado ao templo e quando Jesus discute com os doutores da lei. A partir de lá, depois, não se fala mais em José, e quando Jesus começa o seu ministério, Jesus é filho de Maria apenas. José já está morto. Então Maria participou de uma ampla e de um extensivo lugar na vida de toda a formação de Jesus Cristo. Esta é uma das razões porque não há como nós tentarmos esquecer que Maria tem sim um lugar especial nessas narrativas. Principalmente nessas narrativas da natalidade, ou do nascimento de Cristo. Mas o segundo motivo é que, como eu disse a vocês, Maria é uma representação muito especial de submissão e obediência. Por uma questão muito lógica. Ela aceitou ser difamada. Ela aceitou conviver com o epíteto de uma mulher que traiu seu noivo. Ela aceitou ser julgada por seu noivo da pior forma, a ponto de que, como veremos hoje à noite, quando tratarmos de José, Deus precisou intervir para que José não desmanchasse o compromisso de casamento.
Porque quando Maria aparece grávida e diz que está grávida, a história de que foi concebida pelo Espírito Santo não seria aceita por nenhum homem que está aqui presente. Nenhum noivo aqui, nenhum marido aqui entraria nessa conversa de que ela estava grávida pelo Espírito Santo. Ou as mulheres aqui acham que seus noivos e maridos acreditariam nisso. Ninguém acreditaria. E nem as outras mulheres. Quando José se casasse com Maria, também tem aquelas senhorinhas que são especialistas em fazer contas. Elas já iam fazer contas para saber quanto tempo de gestação Maria teve e já iam perceber que não ia bater muito o tempo de gestação com o tempo de casamento. Então vejam, Maria se submeteu a tudo isso. Maria é hoje o que é para a gente com a narrativa dos evangelhos, mas vejam, raciocinem comigo. O primeiro evangelho que foi escrito 30 anos depois da morte de Cristo. Que foi o evangelho de Marcos. Então nós não tínhamos os evangelhos testificando de que Maria tinha sido concebida pelo Espírito Santo. Imaginem as conversas que nos dias de Maria se espalharam entre os vizinhos e conhecidos sobre Maria. E imaginem toda vez que Jesus passava, aqueles vizinhos comentando: esse aí é oficialmente o filho de José Carpinteiro, mas dizem que... Porque sempre é assim, viu? Não adianta, você pode fazer um negócio muito certo. Mas quando você fizer uma coisa errada, durante 40 anos vão se lembrar disso. Daqui 40 anos, quando virem você, vão dizer: esse aí não é aquele que há 40 anos fez isso e isso. Não adianta. É assim que funciona a cabeça humana. É assim que nós somos. Então, Maria teve de conviver com aquilo. Esse testemunho de que Maria foi concebida pelo Espírito é um testemunho posterior. Depois que a narrativa do Evangelho começou a ser disseminada e registrada. Mas nos dias da gravidez, do parto, do nascimento, do crescimento de Jesus e por um longo tempo, Maria precisou conviver com o que pior se diria a respeito dela. E ela se submeteu a isso. Eu entendo que numa cultura patriarcal como a bíblica, porque era uma cultura patriarcal como a nossa também é, além do fato da nossa cultura ser patriarcal, também a nossa cultura é machista. Essa cultura é machista, transversalmente machista. Em todas as classes nós somos machistas. Eu sou machista e os homens aqui também são. Embora muito tentemos melhorar na nossa maneira mesmo de ver algumas coisas, mas somos transversalmente machistas. E numa cultura patriarcal e machista como a nossa, quando se destaca uma figura feminina de padrão e de exemplo, está aí o terceiro motivo pelo qual eu acho que devíamos falar mais de Maria. Porque numa cultura patriarcal, em que surge uma figura feminina disposta a deixar que falem dela o que quiserem, contanto que ela esteja certa de estar cumprindo um propósito de Deus para a vida dela, isso para mim já é motivo suficiente de darmos espaço para que seu exemplo possa correr entre nós e ser exaltado entre nós. Não é que exaltemos Maria, mas exaltamos o seu exemplo, a sua obediência e a sua fidelidade. E de que maneira, de forma mais pormenorizada, podemos refletir sobre essa obediência de Maria? A obediência de Maria tem vários aspectos aqui nessa resposta que ela deu. Então eu volto a dizer a vocês que nenhuma palavra aqui se perde.
E eu quero mostrar para vocês que nenhuma palavra desse verso 38 se perde. Tudo aqui tem a ver com aspectos da obediência. E tudo aqui tem a ver com aspectos da nossa obediência. Não existe autodoação sem obediência. É quando nós decidimos obedecer. E quando, além de decidirmos obedecer, quando nós agimos para demonstrar que estamos obedecendo, é dessa forma que nós nos autodoamos. Uma pessoa só é capaz de se autodoar para servir ao reino, para abençoar alguém e para ser instrumento de Deus quando resolve obedecer. Então a obediência aqui é, como disse o sine qua non, é pedra de toque para que a obediência se realize. Mas a obediência de Maria tem várias faces, tem pelo menos 4 faces que eu quero destacar aqui para vocês. A primeira é a seguinte, o versículo começa dizendo, respondeu Maria. O que nos leva a entender que a primeira face da obediência é a resposta. Maria podia ter ficado em silêncio, Maria podia ter se omitido, que é o que normalmente fazemos. Quando sabemos que se exige algo de nós, ou quando sabemos que é preciso fazer algo, ou quando sentimos que é necessário fazer algo, ou quando se apela para que algo seja feito, normalmente nos escondemos na multidão, é a nossa maneira de nos omitirmos. Isto é, em vez de dar uma resposta, nós não respondemos. Então, dar uma resposta é muito importante. Porque dar uma resposta é o primeiro passo para que a obediência àquilo que Deus espera de nós se evidencie. Então, nesse texto, Maria podia ter ficado em silêncio, podia ter se omitido, podia ter rejeitado, mas o texto começa dizendo que houve uma resposta. O que eu quero que você entenda é que a obediência só acontece quando há uma resposta e quando há a minha resposta. Não foi Isabel que respondeu, não foi José que respondeu, não foi um vizinho que respondeu, foi Maria que respondeu. A resposta tem nome, a resposta tem endereço, a resposta tem personalidade, a resposta tem identidade, a resposta tem histórico, a resposta tem contexto, a resposta é concreta, a resposta é objetiva, porque uma pessoa de carne e osso estava respondendo. Uma pessoa com um nome estava respondendo. Uma pessoa com uma história estava respondendo. Uma pessoa num contexto sociocultural específico estava respondendo. Ela estava respondendo. Maria respondeu. O que nos leva a perguntar é: quantas vezes isso pode ser dito de nós? Quantas vezes pode ser dito que você respondeu? Ou quantas vezes isso aconteceu na sua vida em que você respondeu? E é importantíssima a resposta, porque a resposta é o primeiro passo da obediência. A resposta é o primeiro passo da participação. A resposta é o primeiro passo do envolvimento. A resposta é o primeiro passo da autodoação. Esta mulher respondeu. Apesar de tudo que a ameaçava, apesar de todos os riscos, apesar de tudo que poderia ser dito a respeito dela, apesar da maneira como ela poderia ser julgada, ela respondeu. Maria respondeu. Nós respondemos. Ou estamos dispostos a responder? Quantas vezes respondemos? E respondemos com essa presteza, e respondemos com essa prontidão, e respondemos dessa forma imediata, e respondemos com esse destemor, e respondemos com essa confiança, e respondemos com esse otimismo, e respondemos com essa motivação. Respondemos. Maria respondeu.
A segunda característica da obediência de Maria não é apenas o fato dela ter respondido. Então, nós concluímos que só há obediência quando há resposta. Mas também só há obediência quando há em nós essa mentalidade do servo. Vejam que a resposta de Maria foi: sou serva do Senhor. Essa consciência de quem ela é naquele momento, essa consciência de que em todas essas circunstâncias, em todo esse momento em que estou vivendo, eu tenho um nome, eu tenho uma família, eu tenho uma história, eu tenho um tipo de educação, eu tenho uma visão de mundo, eu tenho uma cosmovisão, eu tenho uma maneira de participar, eu tenho um trabalho, eu tenho uma profissão, mas veja, acima de tudo isso, eu sou serva do Senhor. Não basta o nome, e nem basta o que fazemos, e nem basta a nossa qualificação. A obediência só começa quando nós temos essa mentalidade de que, com o nosso nome, com a nossa qualificação, com aquilo que somos, com aquilo que temos, tudo pode ser resumido no fato de sermos servos. Eu sou um servo do Senhor. Essa consciência de que somos servos, de que viemos para servir, é fundamental para que haja obediência. Quem não tem a mentalidade de servo, dificilmente está disposto a obedecer. Quem não se vê como servo do Senhor, dificilmente está disposto a obedecer. Porque hoje há uma dificuldade tão grande de nos comprometermos com a obra. Porque o Senhor passou a ser nosso amiguinho. A gente se sente uma espécie de coleguinha do Senhor. Ou o Senhor passou a ser um pronto-socorro. Ele é um pronto-socorro que eu recorro a Ele quando eu preciso dele. Quando me dói o calo, quando eu estou numa certa dificuldade, o Senhor é o meu pronto-socorro. Ou o Senhor é alguém que fez grandes coisas no passado. Ou o Senhor é aquele que eu encontro todo domingo na minha igreja. Ou o Senhor é aquele que eu estou cultuando quando eu estou adorando a Ele num culto. Ou o Senhor é aquele que eu vejo nos programas evangélicos de televisão. Nós obedecemos muito pouco. E há uma espécie de descompromisso com a obra, de não se sentir compromissado com ela. Há um fraquejamento cada vez maior de um voluntariado que se comprometa com a obra, porque nós perdemos essa visão de que nós somos servos. Nós não gostamos da palavra servo e não gostamos de nos sentir servos do Senhor. Nós vivemos numa sociedade que vive falando em direitos e nós aprendemos a exigir do Senhor os nossos direitos. A gente vê Deus às vezes como um patrão a quem nós temos que exigir os nossos direitos. Então Deus tem que dar os nossos direitos. É isso que está fazendo com que não tenhamos motivação para servi-lo. Com que fazer ou não fazer, tanto faz. Com que não vejamos importância em dedicarmos muitas coisas a Ele. E com que também não vale a pena pagar certos preços. Essa falta de compromisso vai se aprofundando à medida em que perdemos essa consciência de que somos servos do Senhor. Então a obediência começa quando respondemos. E a obediência também só começa quando temos a consciência de que somos servos. Não somos coleguinhas de escola de Deus. Não somos parceirinhos de Deus.
Não somos a denominação preferida do Senhor. Nós somos servos do Senhor. E quando nós nos imbuímos dessa ideia e nos convencemos dessa nossa condição de servos, a gente sempre acha que está devendo. A gente sempre acha que tem que fazer mais. E a gente sempre quer se comprometer com a obra. A terceira qualidade, característica da obediência de Maria, não foi só o fato de que a obediência tinha uma resposta, nem era só o fato de que a obediência vinha da sua mentalidade de serviço, mas também a obediência só acontece quando há envolvimento integral do ser. Envolvimento total do ser. O que Maria diz, e novamente eu digo, nenhuma palavra aqui se perde. O que Maria diz é: aconteça comigo. Comigo. Estou aqui inteira. Minha mente, meus talentos, minha juventude, e a gente já tem informações hoje suficientes para dizer que quando Maria ficou grávida, ela tinha lá seus 13, 14 anos, alguns chegam a dizer que tinha 12, que era mais ou menos a idade em que uma menina judia já era comprometida por sua família para se casar com alguém. Então era uma novinha. Eu tenho minha juventude, eu tenho minha saúde, tudo que eu tenho está aqui. Não é que aconteça com algo, com um objeto, com algo externo a mim, é que aconteça comigo. É o meu ser que está envolvido. O meu ser está envolvido em tudo o que faço. O meu ser está envolvido quando eu canto, quando eu dou uma aula de EBD, quando eu prego, quando eu dou um testemunho, quando eu carrego uma cadeira. O meu ser está envolvido quando eu entrego meu dízimo, minha oferta. O meu ser está envolvido quando eu ajudo alguém. É só assim, como dissemos no domingo passado, é só assim que as coisas servem para Deus. As coisas servem para Deus quando nós estamos envolvidos, o envolvimento do ser, da mente, do coração. Que aconteça comigo, e com meus dias, e com meu futuro, e com tudo que eu tenho adiante, não importa. Que eu tenha de pagar um preço, que eu tenha de passar alguns momentos difíceis, que eu tenha prejuízo. Que aconteça comigo. Que aconteça comigo. Não adianta a gente querer obedecer se a gente não tiver esse envolvimento. E digo mais, nem há sentimento de realização se não houver o envolvimento do ser, o envolvimento pleno do ser. Tem muita gente que serve a Deus como se carregasse uma cruz pesada, muita gente vem à igreja só porque foi ensinado nada mais, muita gente faz a coisa obrigado, arrastado, muita gente faz por medo de inferno, muita gente faz por fazer. E é por isso que essa gente carrega esse peso. Porque não tem envolvimento do ser, eu não estou lá. O meu coração não está lá. A minha cabeça não está lá. E quando não é esse envolvimento, quando não é esse aconteça comigo, com o que eu sou, com o que eu tenho, não há alegria e não há realização. A alegria e a realização só acontecem quando a gente diz que aconteça comigo. E quando nós nos envolvemos completamente com nossas emoções, com nosso coração, com nossa mente, nossos talentos, nosso tempo, e com gosto de fazer, com o prazer de fazer e com a alegria de fazer. A gente às vezes serve a Deus arrastando correntes. Às vezes a gente serve a Deus inclinados com o peso. Por isso que às vezes a pessoa parece mal-humorada, triste, emburrada. Por isso sorri tão dificilmente. Por isso não é leve. Por isso é uma pessoa pesada. Porque não se envolve. Só cumpre uma obrigação. Só faz por fazer. Enquanto não dizemos aconteça comigo, não vai haver realização nem alegria.
Então a obediência começa quando há resposta, a obediência começa quando há consciência de servo, a obediência começa quando há envolvimento do ser. E, enfim, em quarto e último lugar, só a obediência quando há fé na palavra. E novamente vamos à resposta de Maria, e Maria tinha dito que aconteça comigo conforme a tua palavra. O que significa que obediência e palavra andam juntos. E o nosso serviço a Deus e o que fazemos a Deus devem andar juntos. Isso significa também que o nosso conhecimento da palavra, sabermos o que é a palavra, sabermos o que Deus diz, sabermos o que Ele ensina, conhecermos a palavra cada vez mais profundamente é fundamental, é básico para que haja obediência. Quanto mais conhecemos a palavra, mais nos tornamos obedientes. Sabe por quê? Porque não há um personagem da Bíblia que passe por aquelas páginas sem que tenha ali deixado a marca das bênçãos que é obedecer. Desde o primeiro casal que foi expulso do Éden porque desobedeceu, até o Apocalipse, quando uma multidão seguindo a besta que sobe do mar vai se perder com ele. Toda a Bíblia está fundamentada neste princípio. Só há bênçãos quando há obediência. A palavra de Deus vai nos alimentando, e quanto mais conhecemos a palavra, mais obedientes nos tornamos, porque a palavra de Deus é um manual de obediência. A palavra de Deus é uma fonte de obediência. A gente vive os momentos do evangelho mágico e não do evangelho ético. A gente trocou a ética pela mágica. O que importa hoje é que aconteçam os prodígios e as pessoas se reúnem e se compõem para ver os prodígios acontecerem. O ambiente ficou extremamente mágico apenas, isto é, eu faço algo para receber uma mágica de Deus em resposta. E esses operadores de mágica